Raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de junho de 2024, quinta-feira. Uma confissão aqui dos bastidores do Radinho, daquilo que vai dentro da minha cabeça e do meu coração. Ontem, quando eu publiquei o episódio que eu falei sobre Van Gogh, que eu falei sobre o Japão, eu fiquei feliz. Eu falei, puxa, eu acho que esse é um bom episódio do Radinho, é isso que o Radinho deveria ser, né? Eu espero que esse tenha repercussão, eu espero que as pessoas compartilhem, né? Mas o mais curioso é que se eu observo as estatísticas dos episódios, coisa que eu não faço com muita frequência para não ficar muito triste nem desanimado, o que acontece é que parece que eu tive um pico de audiência quando eu toquei num assunto que realmente é revolucionário, um assunto que mexe com os fundamentos da sociedade humana, que abala provavelmente a autoimagem das pessoas. Foi o dia que eu falei sobre signos. Quando eu falei sobre signos, quando mais especificamente eu falei, né, eu ali apresentei a hipótese apavorante de que seu signo não poderia não ser mais o seu signo, que o seu signo teria mudado. Não é? Eu me diverti muito, na verdade eu estou recebendo alguns feedbacks de quem é mais ligado à astrologia, de quem acredita. Eu não tenho ódio, eu só acho engraçado. Ódio é uma palavra forte, né? Ódio, não. Então não é uma questão de ódio, é que realmente eu acho um bom caminho para a gente questionar ou tentar entender como funciona a mente humana, né? É um bom caminho, né? É mais uma narrativa, a gente adora narrativas, algumas narrativas são muito mais bem-sucedidas em resistir ao teste do tempo, né? A astrologia é uma delas, ela evolui sem parar, mesmo sendo baseada em nada, não é? Mas, veja, mas é ok, né? Pessoas ouviram, que ótimo, mas é interessante, porque é um pico de audiência que morreu por ali. Não quer dizer que no dia seguinte, né, o episódio tivesse tido também uma audiência extraordinária, porque várias pessoas finalmente descobriram que tem esse canal de nicho aqui, com o tiozinho, com o velhinho maluco falando coisas de louco. Pois bem, não. Foi um pico, provavelmente as pessoas que se interessaram pelo tema devem estar bravas comigo e não voltarão mais. Lamento imensamente, mas sabe que nessa linha, acho que isso ajuda um pouco a entender. Eu li hoje no Estadão um artigo do professor Eugênio Butti, ele é professor na ECA, eu não tive o privilégio de ter aula com Butti, infelizmente não, e ele escreveu um artigo sobre a ignorância artificial. O que para mim foi, só ver esse título eu já achei sensacional, porque eu me lembro de ter publicado em algum momento, ou em vários momentos, né, episódios do Roda e Avisa com um tema muito parecido, né, sobre a burrice artificial, a ignorância artificial. Fiquei feliz porque ele conseguiu expressar isso de uma maneira muito mais rica, muito mais pertinente, obviamente muito mais estruturada e embasada do que eu falando de improviso no microfone, não é? E a ideia do Butti é muito interessante, eu assino embaixo, acho absolutamente certeira, né, é de que a gente se equivocou durante muito tempo sobre a natureza da ignorância. A gente achava que a ignorância era falta. Então, a cabeça do ignorante, na cabeça do ignorante faltam informações. Então tem um vácuo ali, tem um buraco, né? É como se fosse um copo meio vazio, não um copo meio cheio, como você preferir, né? Ou então, uma outra metáfora interessante é que a ignorância é uma escuridão, né? E você pode, né, generosamente, trazer a luz para essa escuridão. Daí que acho que vem a palavra iluminismo. Iluminismo, aquela ideia um pouquinho questionável nos dias de hoje de que nós sejamos sujeitos racionais, né, que a razão vai nos salvar, que a educação vai nos salvar. Pois bem, iluminismo, você está trazendo a luz para as trevas. Mas o que o nosso amigo Butti está colocando ali é que não é mais bem assim, né? Na verdade, dentro da cabeça do que a gente poderia chamar de ignorante, que eu sei que é um juízo de valor, ok, bom, não tem como não fazer, não é? Em alguns momentos. Mas na cabeça do ignorante, não é que não tem nada, tem um monte de coisa. E hoje em dia, com a história de redes sociais, WhatsApp, teorias da conspiração, tem coisa pra caramba
e elas são muito, digamos, iluminadas. É uma luz meio esquisita, mas aquilo, como é que você vai competir? Imagina, né, como é que você vai competir com todos os brilhos dos astros da cabeça de quem acredita em astrologia? O que você coloca no lugar? A narrativa que você tem para substituir essa visão de mundo, de harmonia, de integração, de conexão, de sei lá do que, de sabedorias místicas milenares. Aí você substitui, primeiro você fala, não é nada disso, pum, aí você joga fora, aí sim fica um rombo. E o que você tem para colocar no lugar é sei lá o que, Newton, Einstein, né? Não é uma narrativa bonita, não faz você se sentir, em princípio não. Né? Quer dizer, eu venho tentando fazer isso faz bastante tempo. Sim, dá para você se sentir conectado. Sim, ciência é rica, é apaixonante, é poética. Mas, voltando para a questão do artigo do Butti, a ignorância não pode mais ser definida como falta, como trevas. Na verdade, ela está cada vez mais preenchida por uma verdadeira máquina global, colossal, de produção de bullshit, de besteira, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial produzindo mais besteiras ainda, né, ao gosto do freguês. Então, a questão é como que a gente faz para, né, resgatar um pouco aquele sonho do iluminismo, e perdoe um pouco se a minha garganta não está tão limpa assim, né? Essas mudanças de tempo deixam os seus vestígios, né, aqui no radinho de pilha. E é interessantíssimo porque a conclusão que ele chega no final não é animadora, não é que sim, existe um caminho, não, é desafiador. É desafiador porque hoje a alternativa ao conhecimento e à ciência não é o desconhecimento, é o conhecimento de coisas esquisitas, é o conhecimento de narrativas que em princípio são mais envolventes, né, que dão mais sentido à sua vida, que colocam você numa posição privilegiada, porque afinal você nasceu naquele momento específico, os astros estavam alinhados, né, provavelmente, sei lá, a sua alma importa, a sua alma vai durar para sempre, não é mesmo? E aí, o que você vai oferecer em volta? Fala, olha, desculpa, alma, não tem, e você não é especial, ninguém é especial, é o grande princípio do Copérnico, nenhum ponto do universo é especial, todo mundo aqui está mais ou menos no mesmo barco, e, bom, não tem aí nada heróico, não tem aí nada que enalteça, né, a sua autoestima, não tem nada, a sua autoimagem, não tem nada aí que aumente a sua autoestima. Não, o que a gente tem a oferecer é uma coisa bastante democrática, eu acho inspiradora do mesmo jeito, eu acho que ela nos leva a encarar o próximo com mais amor, né, nos leva a ser mais empáticos, a ter uma conexão mais humana e digna com a natureza e com todas as outras pessoas, mas sei lá, né, afinal. Mas o que eu vou recomendar o artigo do Butti, leiam por favor, é extraordinário, parabéns para ele, espero que ele tenha lido ali os meus cumprimentos, eu sou um grande fã do rapaz. Eu vou tentar identificar no Roda e Avisa os episódios onde eu falei especificamente sobre essa minha tese também, né, que a ignorância realmente, e aliás eu tenho outra tese, não sei se o professor vai concordar, que a ignorância antes ela era atomizada, você tinha ali quem era burro ficava burro no seu canto, com um chapéu cônico em cima da cabeça, não é? Agora o que a gente conseguiu nas redes sociais é o pertencimento. Agora você pode ser um ignorante que pertence a alguma crença, que pertence a algum grupo do WhatsApp, que pertence aos seguidores do QAnon, que pertence aos invasores de Brasília, né? Então aquele receio, não é nem aquele receio, mas aquela ameaça anterior, né, de você, se você, né, quiser ser um tapado, você pode ficar de fora da comunidade, você pode ser ostracizado, vai sentar ali no cantinho, né, de frente para a parede. Isso desapareceu porque agora, não importa a completa maluquice que você acredite, você vai encontrar gente parecida na internet. Então é como, e a minha tese não é muito elogiosa, é como se como o filme bacteriano. O que é um filme bacteriano? Tártaro, né? Se você volta e meia tem que ir ao dentista para passar por aquele processo torturante, né, de remoção do tártaro, as bactérias descobriram um jeito de se proteger, elas fazem um filme, elas se protegem, elas estão blindadas. Então, para mim, a burrice agora entrou num patamar diferente, um patamar novo, um patamar conectado, em que ela tem um sistema imunológico. Hoje a ignorância tem um sistema imunológico. Bom, espero que eu consiga conversar com o professor Eugênio Butti, mas é interessante porque várias coisas
Mil perdões, fui fazer um gargarejo e voltei. Onde estávamos mesmo? Por uma extrema coincidência, e não, sem coincidências significativas, sem Jung, sem conspirações cósmicas, eu acho que é inclusive fruto do próprio algoritmo do Google entendendo os meus interesses. Mas caíram no meu colo vários conteúdos que a gente consegue costurar aqui, né? Agora de manhã eu estava ouvindo uma entrevista, né, um episódio a BBC Brasil começou a publicar artigos em áudio no YouTube. Ok, né? E aí tem o episódio de hoje, fala sobre um personagem que já frequentou aqui várias vezes o radinho, que é o Sapolsky, Robert Sapolsky. Eu estou lendo um livro dele, inclusive, né? E o Sapolsky é um dos caras que argumenta que livre-arbítrio é uma completa falácia. Não existe livre-arbítrio, o que existe é simplesmente a natureza, a física, a química. Em nenhum momento tem alguma centelha divina ou alguma interferência de algum tipo de energia desconhecido, né, de algum tipo. Não. A gente, tudo no mundo é causal, tudo no mundo é material, tudo se explica pelo que aconteceu antes. Então, ele coloca que o livre-arbítrio é uma fantasia, né? E acho que uma boa maneira de a gente pensar isso, para tentar dar uma introdução nessa história, não, você fala, olha, mas eu faço o que eu quero. Então, isso é livre-arbítrio. A questão é, você quis querer? Em que momento você quis querer? Para um pouco para pensar, você decide querer ou simplesmente, sem mais nem menos, você quer alguma coisa e você não consegue identificar? Você pode até tentar contar uma historinha, mas na boa, em que momento você decidiu querer? Ups, né, o que você vai fazer depois, ok, você vai avaliar inúmeras possibilidades, mas eu volto. Em que momento você decidiu querer? Isso provavelmente foram processos inconscientes, que a gente agora já tem uma visão muito mais rica a respeito, blá, 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 blá. E aí o próprio Sapolsky coloca uma coisa interessante, que não é só uma questão de que o que você acaba querendo ou não querendo, desejando ou não desejando, não é só uma questão bioquímica, é também uma questão histórica, é também uma questão social, né? Você é o que você é, não por causa de Marte em conjunção com, sei lá, com Vênus, mas porque você nasceu, né, com um DNA que veio metade do seu pai, metade da sua mãe, você já herdou ali várias faculdades, várias capacidades, deixou de herdar algumas, não é? E você nasceu num certo ambiente econômico, né? Num certo ambiente cultural, num certo ambiente social, não é? Então, vamos supor, se você, né? Se você tivesse um irmão gêmeo, né, um irmão gêmeo idêntico, né, veio com a mesma herança genética, certo? E você coloca um nascendo na Faria Lima, né, um crescendo na Faria Lima e outro crescendo em Paraisópolis, digamos que as pessoas vão se tornar pessoas diferentes porque são expostas a possibilidades diferentes, a experiências diferentes. Então, veja, tudo que você acha que você decidiu é um fruto não só de processos biológicos, etc. e tal, que acontecem dentro de você, mas também que aconteceram ao longo da sua vida e que você não escolheu. Né? E mais do que isso, né? Veja, se você herdou o DNA da sua mãe e do seu pai, ou mesmo também a condição econômica da sua mãe e do seu pai, isso é fruto não só desses dois, mas dos pais deles, os pais deles que resolveram migrar para o Brasil, ou vir para São Paulo, ir para não sei aonde, etc. Quando você pode voltar cada vez mais para trás e encontrar a cadeia, né, de acontecimentos, a cadeia de acasos que fez de você quem você é. Então, a gente imaginar, né, no alto da nossa soberba, da nossa arrogância, né, que nós somos indivíduos soberanos, que a gente se basta, que a gente é absolutamente único, que o seu sucesso se deve exclusivamente às suas decisões, né, porque afinal você é um indivíduo soberano, não é? As pessoas que são pobres tomaram decisões ruins ou não têm tanta força de vontade. O que o Sapolsky está dizendo é menos. A gente tem que, ok, a ilusão do livre-arbítrio é útil, né, ajuda a gente a viver no dia a dia, mas a gente também não pode deixar de dar crédito àquilo que realmente levou a gente a ser o que a gente é e que não foi escolha nossa, ok? Então eu vou dar o link para a entrevista, extremamente interessante, mas isso tem uma ressonância extremamente interessante
com 2 vídeos completamente diferentes. Não, é um vídeo e um artigo, na verdade. Um vídeo de divulgação científica de um canal que eu adoro, que chama Kurzgesagt, que, se eu não me engano, agora tem em português também, que é justamente sobre livre-arbítrio, e também com um artigo da revista Quanta sobre complexidade e também sobre livre-arbítrio e tal. Eu vou tentar costurar essas coisas todas, né? Por onde que a gente começa? Vamos começar pelo vídeo, que ele é mais bacaninha, é super bem feito, aliás, recomendo vocês verem. Quando eu vi o título do livro, inclusive, do vídeo, eu acho que ele fala ao coração de quem é gamer, né? O título é Você é um NPC? NPC, acho que no jargão de jogos, que eu não sou tão familiarizado assim, se eu não me engano, é um non-playable character. É um personagem no jogo que você não consegue, que ele é automático, né? Ele tá lá, coitado, para tomar tiro, você nada, ele tá lá mais ou menos como um robozinho, né? Não tem ninguém por trás dele, né? Ele é só um robozinho que o próprio programa gera, não é um jogador jogando online, não. Ele é simplesmente um autômato, uma coisa mecânica, né? Então, quando ele insinua que você é um autômato, que você é um robô ou que você é uma máquina, né? E o que ele está querendo dizer aqui é até que ponto o livre-arbítrio é verdade, é um fato, ou é uma narrativa, é uma história, é uma convenção, uma ilusão social, seja o que for. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai tentar contrapor, né, o time do pessoal materialista com o time que vai falar de alma, de espírito, sei lá do que, de intervenções divinas, né? Aí eu falei, bom, vamos respirar fundo, vamos que vamos, né? No fim, não, em nenhum momento ele colocou a questão de alguma coisa transcendental, alguma coisa esotérica, que vai para o paraíso, que vai para o inferno, essas coisas todas. Não, curiosamente não. Ele fez um contraponto entre 2 das vertentes, né, de pensamento sobre o livre-arbítrio. Essa mais mecanicista, que fala, não tem livre-arbítrio nenhum, porque, veja, você é biologia é feita de química é feita de física, e física a gente entende com matemática, então não tem nenhuma interferência de nenhum outro plano espiritual, transcendental. Não. As coisas se explicam absolutamente por conta de interações no nível atômico, molecular, químico, bioquímico. Então, veja, não dá para falar de livre-arbítrio, isso é só uma ilusão, né? Então, bastante radical, certo? Agora, o outro lado que ele apresentou, que eu imaginei que ele fosse botar, sei lá, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, sei lá quem, né, Allan Kardec, não, ele não falou nada disso, mas ele colocou o seguinte, ele colocou a turma da complexidade. A turma que acredita em emergência. Emergência não é quando você quebra a perna e vai parar no pronto-socorro. Emergência é um conceito muito interessante, que é quando você observa comportamentos que são mais complexos, mas que aparentemente não se explicam pelas partezinhas todas. Por exemplo, vamos pegar um formigueiro, né? Formigas são capazes de construir um formigueiro extraordinário, cupins são capazes de construir um cupinzeiro, que é um primor de engenharia e tal. Cadê a planta? Cadê o engenheiro? Cadê o mestre de obras? Cadê quem está batendo o bumbo? Será que é a rainha? Será que é a rainha que está mandando os caras fazer as coisas? Não, curiosamente não, né? Não existe em formigueiro, também não existe numa colmeia, num cupinzeiro, não existe uma transmissão de ordens, não existe algum tipo de organização que é passada para frente, não. Alguns comportamentos emergem. Então, formigas agindo individualmente, sem levar em conta, né, ninguém, né, o comportamento delas combinado, né, daí emerge um outro tipo de comportamento, que é o comportamento do formigueiro inteiro. Emerge, não é? Outros tipos de emergência, vamos pensar aqui, acho que abelhas têm casos interessantes também. Quer ver um caso de emergência até um pouco menos biológico? Água molhada, certo? Se cair água na sua meia agora, você vai ficar bastante bravo, porque poucas coisas são mais irritantes do que uma meia molhada, não é? Mas H2O é molhada? Vamos pensar, não. Se você pegar 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio e combinar, você tem H2O, que em princípio a gente chama de água, certo? Certo. Mas o átomo, a molécula de água, não é molhada.
né? Se você pegar a molécula sozinha, você não vai imaginar que ela tem viscosidade, que ela pode ser fluida, que ela pode congelar, descongelar, virar vapor. Não, quando você pega o comportamento que a gente atribui à água, normalmente, o fato dela ser fluida, dela ser uma relativa viscosidade, dela dissolver, esses são comportamentos que emergem do fato de você ter várias moléculas juntas. A molécula, por si só, não sabe o que está acontecendo. Então, esse é um conceito muito interessante. Para a teoria da complexidade, isso é fundamental. Então, mesmo grupos humanos, emergem coisas que a gente não consegue explicar por uma pessoa só. Né? Quando você olha do alto, lá do edifício, as pessoas andando na calçada, né, enfileiradinhas que nem formigas, ninguém mandou, ninguém está batendo o bumbo para elas andarem todas daquele jeito a uma distância correta. Não, isso é um comportamento que emerge. Cada um ali não está ouvindo ordens de quem está à frente ou quem está atrás. Você, né? Ou quando você vê aqueles bandos de pássaros fazendo aqueles desenhos no céu, aquilo também não é Deus que está coordenando nada, não é uma prova da intervenção divina do arquiteto do universo. Não, aquilo é uma emergência de um comportamento. Cada passarinho ali só está tentando manter, seguindo o cara da frente e mantendo distância dos caras dos lados. As regras são essas, são 3 regrinhas simples. Olha, segue o cara da frente, mantém distância aqui, mantém distância colar, e a consequência disso é aquele comportamento maravilhoso que se chama murmuração, se eu não me engano, um murmúrio, né? Nunca lembro muito bem a palavra. Pois bem, ok, isso para quem estuda complexidade é bastante intuitivo. Mil perdões, minha garganta está um absoluto horror. Eu tive que fazer várias pausas aqui para limpar a garganta sem resultados definitivos. Né? Acho que amanhã, se minha garganta continuar piorando, eu vou ter que fazer o radinho em libras, ou em código Morse, ou em mímica, não sei, né? Ou em dancinhas no TikTok. Mas voltando, o que esse artigo da Quanta está dizendo é o seguinte: legal, para quem estuda complexidade, essa noção de emergência é muito útil, é patente, você vê isso acontecer toda hora, mas você não tinha uma descrição matemática disso, você não tinha como modelar essa transição de uma coisa para outra, né? Quando que um comportamento é emergente, quando que não é. E aí o que acontece, eles estão citando o trabalho ali de um grupo de acadêmicos que estão sim baseados no modelo de causalidade computacional. Aí eu já não sei mais nada, porque eu não sou matemático, então, mas os caras estão tentando criar algum tipo de arcabouço teórico para explicar, para entender o que acontece num fenômeno desse de emergência. Então, o resumo mais ou menos da ópera ali é o seguinte: vamos imaginar que você tenha um grupo de pessoas que de uma hora para outra resolve invadir Brasília. Não é? Pessoas de lugares completamente diferentes e tal. O que acontece é que, o Sapolsky definitivamente está certo, né? Quer dizer, tudo que está acontecendo ali é causal, não tem nenhum tipo de interferência diabólica, perversa, se bem que a família Bolsonaro podia encaixar, bom, mas não, deixa para lá, né? Não tem bruxaria, não tem nada, são decisões que essas pessoas tomaram, mas o que é interessante é o seguinte: você consegue entender esse comportamento que é num nível grupal, sem você pedir para cada um exame de urina, ou sem você pegar os caras e fazer um mapa do DNA, ou sem você pegar e tentar fazer uma análise atômica dos isótopos. Não. Ok, os caras são feitos de átomos e moléculas e células e órgãos, né? Tudo bem, legal, mas você não precisa saber do estado hepático, gástrico de cada um para tentar entender o comportamento. O que ele está tentando insinuar aqui é que você tem patamares, você tem um patamar atômico, depois você tem um patamar celular, molecular, depois você tem um patamar celular da biologia, depois você tem o patamar dos órgãos, depois você tem um patamar das pessoas. Em cada patamar desses, você consegue entender o que está acontecendo sem ter que olhar para o patamar de baixo. Você não precisa ir para o nível dos átomos, você não precisa saber qual é a velocidade das bolas. Não. Né? Esses níveis têm uma causalidade meio que isolada. Você consegue entender as pessoas usando, sei lá, sociologia, usando história. Então, o que ele está propondo aí é que se você consegue analisar esses fenômenos, se você matematicamente levar em consideração que, né, quando você tem muitas coisas, podem surgir patamares diferentes que se comportam de um jeito que se explica por si só, que não precisa do patamar de baixo. Não sei se ficou muito clara essa história, mas o que ele está tentando fazer ali é
dá um pouco de fundamento matemático, acho que é uma coisa que não tinha, para essa noção da emergência, do comportamento emergente, né? Pois bem, muito interessante isso. Vamos voltar para o videozinho do nosso amigo do NPC. Então, de um lado, ele colocou a galera que acha que é tudo átomos, então dane-se, não tem como ter livre-arbítrio, mas a outra galera, ele não colocou a galera, sei lá, da alma eterna, né? Ou da, sei lá, da dicotomia corpo e alma de Descartes, ou das formas eternas do Platão, não, ele colocou o pessoal da emergência. O que ele está colocando ali é que você pode falar de livre-arbítrio, sim, porque você não precisa, para você entender como é que as células estão se organizando, você não precisa saber dos átomos necessariamente, né? Os átomos estão lá, tudo bem, né? Mas em princípio você não precisa saber, os órgãos também você não precisa saber necessariamente dos átomos. Então o que esse pessoal está argumentando é que a cada patamar de organização, né, ele meio que se explica por si só, né? Então o nosso livre-arbítrio seria um fenômeno de um patamar bastante elevado, não é, de coisas que definem quem você é, os seus sonhos, etc. e tal, e que ali sim você teria agência. Porque veja, para os átomos você não existe. Sei lá, o carbono que está na unha do meu pé não tem a menor ideia de quem que eu sou filho, ele não sabe absolutamente nada, né? Essas são coisas, são outros patamares de organização que meio se explicam sozinhos. Então veja, o cara conseguiu fazer ali um bom contraponto entre quem acredita e quem não acredita em livre-arbítrio sem recorrer a coisas transcendentais, sem recorrer à metafísica, né? Tá todo mundo ali acreditando na parte material da existência do universo, mas o pessoal que ainda aposta no livre-arbítrio, ele acha que a gente não pode abandonar essa ideia. Mesmo que seja, em princípio, uma ilusão, uma construção, ele é uma construção efetiva, ele é uma construção real, é uma construção que faz diferença e sem a qual a gente não teria sociedade nenhuma. O que eu acho bastante interessante, eu não sei se ficou claro, de qualquer maneira eu sempre dou o link para vocês darem uma olhada nos videozinhos, lerem os artigos, ler o artigo no Estadão, tá tudo no radinhodepilha.com, que aliás ontem saiu do ar e eu fiquei o dia inteiro para conseguir botar no ar de novo, eu nem sei o que aconteceu, por sorte eu tinha um backup recente, levantei o backup e vamos que vamos, né? Não sei se o site foi atacado, se ele foi comprometido, provavelmente sim, né? Eu não sei se existe um complô, né, dos astrólogos, hackers do mundo, não sei, mas o que acontece é que o site caiu, tanto que eu acabei tendo menos tempo para ter história para contar hoje. Por sorte caíram coisas legais no colo e isso já me deixa feliz. E já que eu falei aqui, né, das conexões, das células, das moléculas, das bactérias, assim vai, da vida, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês uma revelação. Eu e você somos descendentes de Asgard. Que tal? Não, Asgard não é nenhuma divindade do mundo Marvel, né, ou da mitologia nórdica. Asgard, na verdade, é o nome dado para um tipo de... Agora, vale até a pena a gente abrir um parêntese aqui, né? Eu estava lendo um artigo sobre a terceira forma de vida, blá, 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 o hidrogênio. Eu falei, terceira forma de vida? Como assim terceira forma de vida? Aí eu fui ler, né? Parece alguma coisa do Guimarães Rosa, terceira margem do rio, não é? Aí eu fui ler o que era. A questão é a seguinte... Eu me lembro quando eu estudei biologia, e eu estudei muito pouco, porque eu fiz exatas, né? Eu me lembro que você tinha eucariotes e procariotes. Agora eu sei um pouco mais, na época acho que eu não prestei muita atenção, mas procariotes são as bactérias, é isso, não é? Bactérias, naquele meu tempo era bactéria, só tinha bactéria. Bactérias é um saquinho, é basicamente um saquinho com um monte de coisa solta dentro, entendeu? Está tudo bagunçado lá dentro, cada bactéria é um saquinho só, certo? Certo, são as bactérias. Ok. Aí você passa a ter eucariotes, que são as suas células, as minhas células também, não é? Que elas têm as coisinhas organizadinhas, tem umas gavetinhas, tudo lá dentro está fechadinho, tem as organelas, é como se fosse, em vez de ser a minha gaveta, que eu confesso que eu sempre fui muito bagunceiro, é a gaveta da minha mulher que está tudo compartimentado. Então, as eucariotes, inclusive, têm uma mitocôndria, que é como se fosse ali uma pilha Duracell, né, gerando energia para você e você, né, consegue viver sua vida de maneira muito mais ativa. O que acontece é que descobriu-se faz algum tempo que tem aí um terceiro caminho que a vida tomou, que é um caminho um pouco, digamos assim, tímido, um pouco escondido, um pouco retraído, que é o caminho que parece muito as bactérias. Eu acho que durante muito tempo foi confundido com as bactérias, mas se você olhar de perto, não é. São as arqueia.
arqueia é basicamente uma bactéria que não é uma bactéria. Tem várias diferenças bioquímicas, como é que é a composição da parede, sei lá, eu não tenho a menor ideia. Mas, de qualquer maneira, quando a vida surgiu, surgiram dois caminhos diferentes. Você tinha um ancestral comum, o ancestral comum é o Luca, somos todos filhos de Luca. Luca quer dizer o último, é Last Universal Ancestor, sei lá o que, é o último ancestral de todas as formas de vida. Então, quando a vida surgiu, era o Luca, né? Tinha o Luca, em algum momento o Luca se dividiu e, para um lado, foram as bactérias, para o outro lado, foram as arqueias. As bactérias, elas são um pouquinho mais versáteis, elas vivem em vários ambientes possíveis e imagináveis, etc. e tal. As arqueias, elas, curiosamente, se encontram mais em lugares um pouco inóspitos, né? Lugares extremos, né? Tipo o fundo do oceano, naquelas chaminés que estão ali a uma temperatura altíssima, ou ambientes que não têm oxigênio nenhum. As arqueias realmente gostam da vida muito difícil, né? Mas o que acontece, estava todo mundo feliz, bactérias de um lado, arqueia de outro, nada mais, né? Mas em algum momento, uma arqueia engoliu uma bactéria. Ok? Vai ver que já estava acontecendo, estava um pega-pega ali, de repente era uma arqueia predadora, né? Ela engoliu uma bactéria, e o que normalmente aconteceria é que a bactéria é digerida, ela é dissolvida, já era, né? Nesse caso, aconteceu uma coisa muito esquisita, que a bactéria olhou em volta e falou, nossa, que bom, não preciso mais preocupar com nada, estou aqui quietinha, estou aqui protegida, que legal, posso ficar aqui, tio? Posso ficar aqui? Eu colaboro, eu lavo a louça, né? No caso, eu posso te ajudar a gerar energia, né? Veja só, aconteceu um fenômeno muito estranho, muito bizarro, em que ao invés dela ser simplesmente desmontada, ela passou a fazer parte, passou a fazer uma simbiose com a arqueia, né? E com o tempo essa simbiose evoluiu para uma eucariotes, que é a sua célula, a minha célula, porque aquela bactéria virou a mitocôndria. Então a mitocôndria que tem dentro de você é uma bactéria, né? E o que está fora era uma arqueia. Então veja, você é descendente de uma arqueia que comeu uma bactéria, né? Todos nós somos descendentes, e essa arqueia é a arqueia da linhagem Asgard. Então, uma Asgard comeu uma bactéria, a bactéria ficou ali com casa, comida, roupa lavada, né? E isso deu origem às eucariotes, que são os organismos mais complexos, que é eu e você, etc, etc. Então, veja, você é filho de um casamento estranho, de um casamento improvável, de uma parceria que aconteceu quase que milagrosamente. Mas não foi a única vez que aconteceu, porque mais para frente também, um belo dia, uma forma de vida engole a outra, e aí forma o cloroplasto, e aí você passa a ter plantas, criaturas que fazem oxigênio a partir da luz do sol, né? Então não aconteceu só uma vez, aconteceram 2 vezes. E a gente viu recentemente que acho que aconteceu uma terceira, né? Mas isso ainda não teve maiores consequências. Mas eu estou contando essa história toda porque descobriram que as nossas antepassadas, as arqueias, elas têm uma capacidade absolutamente extraordinária de processar hidrogênio. Ela tem enzimas muito específicas, as arqueias, que moram em lugares que você não quer morar. Aliás, ninguém quer morar onde mora uma arqueia. Aliás, é muito difícil você criar uma arqueia no laboratório, porque as condições são realmente muito difíceis, não é? Mas os caras estão descobrindo que ela tem maneiras de liberar hidrogênio, de processar o hidrogênio, que são extraordinárias e que podem ajudar a gente na transição para uma economia verde, né? Porque o hidrogênio é maravilhoso, né? A hidrogênio é sensacional, mas para você separar o hidrogênio da água, dá trabalho, requer energia, você tem que pôr energia elétrica, eletrólise, sei lá, e isso consome energia elétrica, consome energia da onde vem, será que vem do sol, do vento, será que vem do carvão, do petróleo? Mas se você conseguir, usando o que as arqueias descobriram há bilhões de anos, né? Que é como fazer isso com mais facilidade, puxa, isso a gente pode criar aí um futuro melhor, aprendendo com os nossos antepassados. Lembre-se, você é uma arqueia, você é um descendente de Asgard. Por acaso engoliu uma bactériazinha ali, que resolveu ali, né, pendurar a chuteira ali, amarrar o bode, né, tá tudo muito confortável, você tem as eucariotes, e é lógico, daí emergem coisas cada vez mais complexas, emergem os organismos multicelulares, daí emergem os órgãos, emergem sociedades, emergem criaturas que vivem em sociedade,
sociedade. Emergem sociedades que viram países, emergem países que de repente viram eixos do mal, como Putin, que resolveu ressuscitar a guerra dos mísseis de Cuba, né, porque ele quer botar o mundo na beira do abismo de novo, porque ele acabou de mandar navios e submarinos nucleares para Cuba. Amanhã a gente comenta um pouco mais sobre o episódio todo de Cuba, é um pouco assustador. Eu estava vivo, né, e a gente acha que estava... Não estava não, acho que foi um pouquinho antes de eu nascer, né, mas o mundo quase acabou, só para constar. Naquele momento o mundo quase acabou, só não acabou porque havia alguém chamado Kennedy, que segurou a onda. Né? Agora a gente não tem Kennedy, então não sei, né? Então, por enquanto, esperando que amanhã, né, o mundo não tenha acabado, esperando que amanhã eu não esteja aqui falando por código Morse ou mímica ou Libras, né, se a minha garganta colaborar. Raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor, espero que esse episódio tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.